Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, ainda bem, e sexta de carnaval, dia 9 de fevereiro. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Polícia prende homicida que matou pelo menos 15 pessoas. Para nossa surpresa, aí no momento da prisão, tivemos acesso ao celular dele. Ele na verdade já ia buscar um pistoleiro em outra localidade para cometer mais uma execução. Sargento da Polícia Militar morre em acidente de trânsito ao voltar do enterro de um colega de farda. Operação Traíra. A investigação aponta que verbas da saúde e pesca foram desviadas. O dinheiro deveria bancar cursos técnicos para pescadores de 12 municípios. Em vez disso, os gastos foram justificados com notas falsas e recibos repetidos em nome de empresas fantasmas. Atenção, estudantes, inscrições do ProUni terminam hoje. E no nosso roteiro do dia tem dicas para você que ainda não sabe onde curtir as festas de carnaval. E ainda acompanhe os detalhes da preparação para o desfile das escolas de samba de Manaus neste sábado. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h03, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar uma mensagem na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E traficante condenado no estado do Pará vivia em condomínio de luxo na zona centro-sul de Manaus. Ele ostentava uma vida regada a muito dinheiro, carros na garagem, mesmo sem ter nenhum trabalho formal. A polícia passou a monitorá-lo e o infrator foi preso em flagrante. Marcos Aurélio de Jesus Júnior foi preso aqui em Manaus na tarde dessa quinta-feira, depois de uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Ele era procurado pela Justiça do Pará, já teve uma condenação lá por tráfico de drogas, depois que foi flagrado com 140 quilos de entorpecentes. Aqui ele estava utilizando um nome falso. Ele usava a carteira como Marcos Antônio Filho e estava morando em um condomínio de luxo no Parque das Laranjeiras. Depois que a polícia iniciou uma investigação, conseguiu prender o Marcos Aurélio e encontrou com ele todo esse material que vocês estão vendo aqui. São 14.100 dólares, existem R$ 1.500, munições e também muitos medicamentos, muitos remédios anabolizantes que a princípio ele disse que seriam para uso próprio, mas que o DRCO já conseguiu constatar que nenhuma pessoa conseguiria utilizar isso em um curto espaço de tempo. Essa operação, contou aí com uma investigação precisa e principalmente com uma monitoração, um monitoramento feito na casa do próprio Marcos Aurélio. A gente vai conversar com o delegado adjunto do DRCO, Demétrios de Queiroz. Demétrios, vocês conseguiram aí monitorar, vigiar toda a rotina do Marcos Aurélio e constataram que ele também não tinha emprego, né? Como é que foi essa operação? Sim, já tínhamos localizado o endereço em que ele reside, então na saída dele de casa nós campanamos em frente ao condomínio para esperarmos a volta dele para abordarmos e cumprirmos o mandado de prisão expedido pela Vara de Belém, de Santarém. E durante o cumprimento desse mandado ele apresentou documentos falsos e originou todo esse flagrante. Existem medicamentos aqui que com certeza ele não conseguiria usar sozinho, né? Não, e tem de uso veterinário, inclusive, né? E pela quantidade, né? Ele foi flagranteado por tráfico de drogas, visto que esses medicamentos estão no rol da lista da Anvisa como entorpecentes. Ele agora vai ter que responder por um processo aqui, por um inquérito aqui, mas mesmo passando pela audiência de custódia, mesmo que ele seja liberado, ele vai ter que responder pelo crime no Pará, porque lá ele já foi condenado. A quadrilha dele, para vocês terem ideia, tinha pelo menos 16 integrantes e já fazia um bom tempo que ele era foragido da Justiça do Pará.
Quando começamos a investigar, verificamos que ele liderava uma organização criminosa composta por 16 pessoas, em que houve no estado do Pará uma operação da Polícia Federal e eles foram presos com 140 quilos de droga. Em 2010, quando saiu a sentença, ele fugiu do local, veio para o estado do Amazonas e estava vivendo normalmente. Por esse motivo, ele foi flagranteado por tráfico de drogas. Também foi flagranteado pelo crime do artigo 273, além de ter sido flagranteado por uso de documento falso e falsificação de documento público. Uma coleção de crimes, né? Isso mostra a fragilidade. Hoje o Brasil, ele não tem um regime de carteira de identidade único, né? Você pode ter uma identidade em cada estado da federação. Então, isso facilita com que aconteçam alguns casos como esse, né? Ele estava foragido, condenado, ainda assim conseguiu uma documentação falsa e vivia uma vida de alto padrão aqui no Amazonas, sem nenhuma preocupação, uma vez que era mantido ainda pelo tráfico de drogas e tinha toda essa tranquilidade de ter uma documentação própria, uma documentação falsificada, né? Agora ele responde por todos esses crimes e a gente espera que, de fato, não consiga mais fugir para que o trabalho da polícia não tenha sido em vão. E um homem conhecido como Sandrinho foi preso suspeito de liderar o tráfico de drogas na zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, ele responde por pelo menos 15 homicídios e esse número pode ser ainda maior. Este vídeo é da noite do dia 27 de maio do ano passado. A movimentação que você vê ali atrás são de 3 homens que chegam em um carro que ainda não tem nem placas e nem a cor especificada. Mas o resultado dessa ação foi registrado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um homem que tinha dívidas com o tráfico de drogas foi morto naquele local por esses assassinos. E em seguida, os suspeitos, como vocês veem na imagem, conseguiram fugir. Logo depois, um trabalho de investigação da Polícia Civil começou e 6 meses após o Alexandro, vulgo Sandrinho, foi preso. Ele, segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, era uma das pessoas que comandava o tráfico na zona oeste de Manaus, principalmente no bairro São Jorge. Sempre os homicídios eram cometidos da mesma forma, com as mesmas características, né? Inclusive, quando ele cometia esses homicídios, ele mandava seus soldados do tráfico irem até a casa dos familiares da vítima, né? E ameaçá-los que, caso procurasse a polícia, seriam mortos também. Sempre que nós procurávamos as pessoas que sabiam de algum fato, eles se negavam, achavam que ele não seria preso, porque ele tem um poder aquisitivo elevado, tanto que ele está com uma residência um local de alto padrão na Ponta Negra, né? O veículo com o qual ele foi apreendido, um veículo importado. Então, tudo ele causava aí esse temor na área, né? O Tribunal do Crime imposto por Sandrinho terminou depois que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros realizou a prisão. Ele foi indiciado agora aqui pela Delegacia de Homicídios por 15 homicídios, vai ser indiciado também por organização criminosa. E, para nossa surpresa, aí no momento da prisão, tivemos acesso ao celular dele. Ele na verdade já ia buscar um pistoleiro em outra localidade para cometer mais uma execução, né? Então conseguimos evitar essa execução aí com êxito e também sua prisão. Agora estamos em busca do principal pistoleiro dele, seu braço direito, que é o Alexandre, vulgo Cagão, que hoje a foto está sendo divulgada. E vocês podem denotar aí através das imagens aí da ação, né, que ele efetuou em um dos homicídios que nós conseguimos imagens, né, o grau de periculosidade dele, né? Foi mais uma prisão emblemática da Delegacia de Homicídios. Então, para você que assiste o nosso programa, essa é a foto do suspeito que está foragido, o pistoleiro que trabalhava para Sandrinho, que de acordo com a própria delegacia, estava em um trabalho de tráfico itinerante, ou seja, estava desvinculado de facções criminosas aqui do Amazonas, mas já trabalhava com negociações com colombianos, ou seja, existe ainda uma ligação com o tráfico, pode não ser daqui, né, delegado? Exato, essas informações serão repassadas ao DENARC, para o Dr. Paulo Mavinier, porque de fato ele afirma que já está atuando de maneira independente, já negociando diretamente com traficantes da Colômbia. Muito obrigado, delegado. Agora o suspeito vai direto para a cadeia, Centro de Detenção Provisória Masculino. E em Tabatinga, pouco mais de 1 quilo de drogas foi encontrado numa embarcação que estava ancorada no porto da cidade. O curioso é que o entorpecente estava escondido dentro do aparelho de ar-condicionado.
A criatividade dos traficantes e transportadores de drogas está cada vez maior. Eles já tentaram burlar a fiscalização de várias maneiras, escondendo drogas dentro de botijas de gás, em meios a toras de madeiras, até no meio de pescado, eles já tentaram passar pela fiscalização. Porém, essas práticas têm sido combatidas pela Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar. A exemplo do que aconteceu no município de Tabatinga, quando o 8º Batalhão de Polícia Militar daquele município deflagrou a Operação Sentinela, que conseguiu apreender em uma embarcação que estava ancorada no porto do município de Tabatinga cerca de 1,1 kg de droga, supostamente cocaína, que estavam escondidas, imaginem onde? Dentro do aparelho de ar-condicionado que estava instalado em um dos cômodos da embarcação GM Oliveira. De acordo com os policiais, a droga só foi encontrada graças ao Saddam, que é o cão farejador do 8º Batalhão de Polícia Militar. Como o proprietário da droga não apareceu e o comandante da embarcação não soube explicar como aquele material foi parar dentro do ar-condicionado da embarcação, ele, o comandante, foi conduzido para o posto da Polícia Federal, que fica no município de Tabatinga, para esclarecimentos. Durante a Operação Sentinela, os policiais militares ainda conseguiram prender Adalberto Gomes, vulgo Cabeludo, de 36 anos, que estava comandado de prisão em aberto, suspeito de cometer vários assaltos na cidade de Tabatinga. O preso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil daquele município. E um homem teve a moto furtada de dentro da própria casa, no Parque das Laranjeiras. Agora a vítima está pedindo ajuda para localizar o veículo. A repórter Amanda Amorim traz os detalhes. O homem de 37 anos não usou a motocicleta na última sexta-feira porque estava chovendo. E por conta disso, acabou optando pelo transporte coletivo. A motocicleta, uma XRE 300 de cor branca, de placa OAB 3151, ficou na área de lazer do condomínio desta vítima, onde ele mora com a esposa aqui no bairro Parque das Laranjeiras. Essa motocicleta ficou coberta com uma capa e em seguida essa vítima foi trabalhar. Retornou à noite com a família, voltou no local onde a motocicleta sempre fica, checou e ela estava intacta. Por conta da criminalidade, ele instalou uma câmera de segurança em direção a essa moto, justamente para monitorar. Subiu para o apartamento e em seguida foi descansar com a família. Só que durante a madrugada, de sexta para sábado, por volta das 2h20, a filha do casal acabou chorando. A mãe, como é de costume, levantou. E no momento que fez isso, acabou monitorando lá o local onde estava a motocicleta. Só que ela percebeu que a motocicleta já não estava mais lá e a capa estava no chão. Desesperada, chamou o esposo e ele percebeu que a motocicleta já tinha sido furtada. Nas câmeras de segurança é possível checar toda a ação do bandido. Ele chega, de repente, com uma ferramenta, ele surge do nada e começa a forçar o guidão da motocicleta que está travado e que, inclusive, não tinha nenhum alarme e nem GPS. Esse homem começa a forçar, olha para cima e percebe que tem uma câmera. Mesmo assim, ele continua a ação dele. Aí viu que não tem sucesso, ele se retira. Ele está com um cigarro na boca e começa a fumar, se passando como morador do condomínio. Depois disso, ele joga o cigarro e volta novamente na tentativa de furtar mesmo a motocicleta. E dessa vez ele consegue, força o guidão, força e até que ele sai levando a motocicleta. A vítima ficou desesperada e acabou denunciando, fez um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos e até o momento não teve nenhuma resposta. Minha ferramenta é minhas pernas, né? Minha ferramenta de trabalho durante a semana, para que eu venha e volte para casa, venha para o trabalho e volte para casa, né? E fazer os serviços diários, né? E agora estou andando a pé, porque infelizmente eu não tenho, né? Não tenho um veículo para me locomover, né? Infelizmente aconteceu e aí eu peço ajuda, que alguém puder ver a moto
É uma XRE 300, 2014 na cor branca, né? Moto seminova, baixa quilometragem, né? Toda original, não tem uma característica específica. Mas se alguém tiver e puder ajudar, alguém ver, mandar uma foto, avisar, vai ajudar muito. Porque infelizmente a gente trabalha, né, honestamente para conseguir um bem, para um transporte, e aí simplesmente os bandidos estão entrando dentro da nossa própria casa e levando. E moradores do Galileia denunciam os constantes assaltos registrados no local. A maior indignação da comunidade é a falta de policiamento na área. Eles criaram até uma barreira para tentar impedir a ação dos assaltantes. Essa foi a solução que os moradores do Galileia 1, mais especificamente da Rua 3, encontraram. Barreira contra o roubo. Tudo isso aqui porque no ano passado a rua bateu recorde do número de assaltos. Agora, só para você ter uma ideia, no ano passado foram mais de 300 assaltos. E por esse motivo, os moradores tiveram que colocar essa barreira aqui como uma solução. E deu resultado, porque até agora esse número de assaltos aqui foi zerado. Eu já fui assaltada 8 vezes aqui no Galileia. Eu saio de madrugada, saio de casa tipo 3h40, 4 horas da manhã para trabalhar e é assaltada direto, não tem horário. Eu já fui assaltada de madrugada, eu já fui assaltada chegando em casa 3 horas da tarde, com a arma na cabeça e é muito perigoso. No Galileia, se você estiver no Galileia passeando, procurando um parente, um amigo no Galileia, marcou o encontro, já vem certo o endereço. Se você procurar o endereço no seu telefone, você vai ser assaltado, de certeza. E como é que é conviver com essa sensação de segurança? É que nem vocês estão vendo, você vai vir no comércio fazer uma compra, tem que vir toda a família junto. Carros que passam, por exemplo, com isso filme escuro, ou então até motocicletas, tudo é motivo para que os moradores fiquem desconfiados. Eles já procuraram a polícia por diversas vezes e até agora eles não têm nenhum tipo de resposta. Olha, isso não é brincadeira, é 10, 15 tentativas de assalto por dia aqui no Galileia. Não é possível, secretário, nós temos que fazer alguma coisa. O senhor tem que fazer alguma coisa. Isso não é de graça não, a população está cansada de sair com medo. Então a gente pede às autoridades, a segurança pública, o poder maior da Polícia Militar, do secretário de Segurança, para olhar com mais carinho aqui, com atenção aqui o Conjunto Galileão, que a gente está praticamente abandonado. E para tentar minimizar essa sensação de insegurança, os moradores tiveram que criar um grupo no telefone. É através desse grupo que várias informações são compartilhadas. Qualquer movimentação suspeita, os moradores tiram foto, os moradores gravam vídeos, os moradores compartilham o maior número de informações. É porque é dessa forma também que eles se sentem mais seguros. Bem, a gente compartilha a atitude suspeita, então a gente fica alertando uns aos outros com informações, com dicas, com fotos, entendeu? Tudo é porque é motivo para desconfiar. Se você vê uma pessoa na rua que não faz parte do conjunto, né, você já começa a avisar para o vizinho. Para que o número de assaltos diminua, a solução, segundo os moradores do Galileia 1 e 2, é que essa pracinha aqui seja feita um box da Polícia Militar. Portanto, seria importante, segundo os moradores, que tivesse um plantão 24 horas aqui nessa pracinha, já que, segundo os moradores, não tem nenhuma funcionalidade. Já funcionou aqui uma praça de alimentação, mas agora esse espaço aqui está sem uso. Então vamos investir na segurança pública porque a situação aqui está ficando difícil no conjunto. A que ponto chegamos, né? A própria comunidade tem que fazer uma barreira para tentar impedir ou pelo menos dificultar ou inibir a ação dos bandidos, né? Eles colocaram aquele cavalete para tentar impedir que as pessoas se aproximassem. E acaba que funciona porque dificulta a saída, né, da passagem de motos, por exemplo, né, nesse local. É uma forma de tentar protestar contra a insegurança e ao mesmo tempo causar alguma medida preventiva. E não são só apenas os moradores dessa área que tomaram esse tipo de atitude. Em vários bairros de Manaus, os vizinhos criaram grupos de WhatsApp para fazer esse alerta, para mandar foto de alguém que se acha que é suspeito, para avisar que tem alguém que está andando lá na rua. Acaba que é a tecnologia e a ineficiência do poder público que faz com que as pessoas se aproximem dessa forma para tentar garantir um pouquinho mais de tranquilidade no dia a dia.
E o Ministério Público denunciou um esquema de lavagem de dinheiro que envolve empresários, secretarias estaduais e Federação dos Pescadores do Amazonas. 10 pessoas foram denunciadas, suspeitas de desviar mais de 5 milhões de reais dos cofres públicos. As investigações começaram em dezembro do ano passado. Os promotores analisaram repasses feitos pelo governo através da Secretaria Estadual de Trabalho para a Federação de Pescadores do Amazonas. Os contratos somam mais de 5 milhões de reais e foram assinados entre 2012 e 2014. O dinheiro deveria bancar cursos técnicos para pescadores de 12 municípios. Em vez disso, os gastos foram justificados com notas falsas e recibos repetidos em nome de empresas fantasmas. O grupo forjou até listas de presença em aulas que nunca existiram. Encontramos empresários, pessoas que tinham morrido no ano do curso ou no ano anterior. Nós encontramos divergências de CPFs, divergências de residências, pessoas que seriam pescadores, que teriam participado dos cursos no interior do Amazonas, mas que, na verdade, segundo os cadastros da Receita, residem em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará. O presidente da FEPESCA, Valzenir Falcão, é apontado como líder do esquema. Segundo os promotores, ele recebeu recursos da CETRAB e também da Secretaria Estadual de Saúde e autorizou retiradas milionárias de dinheiro em espécie da conta da federação. Alguns saques ocorreram na véspera da eleição de 2012. A destinação foi para, a princípio, abastecer eventuais aliados políticos do Valzenir Falcão, juntamente para que criasse uma base política, porque naquela eleição o seu filho, o filho do Valzenir Falcão, também era candidato. Nesta fase da Operação Traíra, 10 pessoas foram denunciadas pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O Ministério Público pediu a prisão de Valzenir Falcão e de outros diretores da FEPESCA, mas o pedido foi negado pela Justiça Estadual. O inquérito agora está na 6ª Vara Criminal, que vai definir se os acusados vão a julgamento. E essa situação aí é vergonhosa, porque o dinheiro que teria sido desviado não foi apenas da federação, foi um dinheiro que era da Secretaria de Saúde, cerca de 5 milhões de reais. Esse dinheiro foi repassado para a Federação da Pesca. Era para qualificar, através da Secretaria de Trabalho, era para qualificar os pescadores, oferecer cursos profissionalizantes. Esses cursos sequer aconteceram, mas na relação ali aparece como, inclusive, se alguns pescadores tivessem frequentado as aulas, É um esquema que envergonha a sociedade, porque você tira dinheiro da saúde, supostamente para qualificação, já é um desvio ali de dinheiro que não deveria ter ido para outra secretaria, chega nessa secretaria, esse dinheiro simplesmente some e enquanto isso a gente sabe a realidade que se vive hoje. Sobre essa denúncia de desvio de verbas públicas mostradas na reportagem, nós entramos em contato com a Federação dos Pescadores, mas não tivemos nenhuma resposta. Já o governo do estado informou que a nova gestão da Secretaria Estadual de Trabalho não pode responder por ações de ex-gestores que já não possuem vínculo com o órgão. E um projeto de lei que quer aumentar a punição para policiais e outros agentes públicos que forem flagrados portando armamento e consumindo álcool tramita em Brasília. A iniciativa divide opiniões entre os especialistas em segurança pública. O projeto prevê a perda do cargo para agentes públicos que forem vistos utilizando armamento oficial e consumindo substâncias capazes de alterar o estado mental. Vale inclusive para policiais e militares, estejam eles em serviço ou de folga. O texto está em análise nas comissões da Câmara dos Deputados, em Brasília, e foi inspirado no tiroteio numa casa noturna de Manaus. Em novembro do ano passado, o delegado Gustavo Sotero matou o advogado Wilson Justo Filho e feriu outras 3 pessoas. Enquanto aguarda a votação, o projeto de lei divide opiniões. Para este especialista em segurança pública, já existem regras com o mesmo efeito nas corregedorias de cada estado. Ele também considera que é difícil fiscalizar o cumprimento dessa regra. Quem que vai identificar o policial que é policial armado quando ele está de folga, que ele não usa farda? Aliás, não tem só policial militar, o policial civil, via de regra, ele não usa farda. Resultado, só vai identificar sempre que houver o episódio. Já a presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados diz que a medida é positiva. Para ela, os policiais precisam escolher se durante a folga vão andar armados ou consumir bebida alcoólica.
O raciocínio seria o mesmo da lei seca, que impede motoristas de dirigirem embriagados. Porque quando você faz a prova para ter o porte, você não vai estar submetido a bebida alcoólica. É um preço a ser pago para a profissão de exposição, né, de risco, que é a profissão de policial, seja ele militar, civil ou federal. É um ônus a ser pago pela profissão. E durante a madrugada de hoje, um homem foi preso com 18 quilos de droga em casa. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Danilo Alves, que tem os detalhes para a gente. Olá, Danilo, bom dia. Como foi que a polícia chegou até esse suspeito? Oi, Adriane, bom dia para você, boa sexta para você e para todos que assistem a gente. O Lucas Oliveira de Melo, de 19 anos, foi preso na madrugada dessa sexta-feira, como você falou, e foi graças à população, viu, que ele foi preso durante essa madrugada pela Rocan. Foi o WhatsApp Denúncia da Rocan, uma linha de comunicação muito importante que a corporação tem com a população, que falou que dentro de uma casa na Rua 12, lá no bairro Monte Sinai, na zona norte de Manaus, havia um jovem guardando drogas. Depois que a polícia foi até o local, encontrou o Lucas tentando fugir de dentro da casa. Eles conseguiram alcançar o Lucas, que já estava ruas distantes da casa dele, mas quando ele voltou, afirmou sim que havia dentro da casa dele drogas. Então a polícia foi até o local e encontrou pelo menos 18 tabletes de maconha tipo skunk. No caso, esses entorpecentes estavam escondidos por toda a casa. E lógico, cada um tinha mais ou menos cerca de 1 quilo e em seguida ele recebeu voz de prisão por armazenamento de drogas, tráfico de drogas, que é o crime que enquadra esse tipo de situação. Ele foi levado para a delegacia e agora vai responder por esse crime. Ele disse que a droga não era dele, que apenas estava guardando essa droga para um traficante. O nome desse traficante não foi informado não, Adriane, mas a Polícia Civil, a delegacia da área que está responsável por essa investigação, já sabe o nome, isso que é importante, e já trabalha na identificação dessa pessoa e, lógico, na prisão dela, que deve acontecer, segundo a própria investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia, ainda esse fim de semana. Haverá operações pela cidade, como a gente sabe, durante esse período de carnaval, inclusive dentro dos distritos integrados de polícia. E pessoas como o Lucas podem ser presas depois que as pessoas conseguirem, né, ter ali a atenção e, lógico, fazer a denúncia à Polícia Militar ou à Polícia Civil. Existem vários canais de comunicação, várias linhas onde a população pode fazer, inclusive o WhatsApp Denúncia da Rocan, que também faz maior sucesso. Segundo a Rocan, são mais de 50 mil mensagens por mês. E aí, muitas prisões são realizadas através desse canal de denúncia. O número para você fazer algum tipo de denúncia ou dar alguma informação importante para a Polícia Militar, no caso a Rocan, é o número 99280-7574. O Lucas, como eu falei, vai responder por tráfico de drogas e deve ir à audiência de custódia nesta sexta-feira, Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E você lembra do Quinteto Fantástico? O grupo de 5 delegados da Polícia Civil foi exonerado em 2012, mas continuava recorrendo e atuando nos cargos públicos. Depois de quase 6 anos, finalmente a decisão de exonerar o grupo de delegados, que ficou conhecido como Quinteto Fantástico, pode valer. A gente mostrou ontem que o Superior Tribunal de Justiça negou um recurso especial do grupo para continuar no cargo. Mesmo saindo do cargo, 2 delegados que ocuparam cargos de confiança vão receber um salário vitalício. Vamos explicar o porquê e relembrar o caso que gerou muita polêmica e revolta de outros candidatos que não tiveram a mesma oportunidade. Em 2012, a revolta dos candidatos era grande. Eles não fizeram a metade eu estou sendo generoso, eles não fizeram o mínimo possível para estar nos cargos em que ocupam. Começava a saga do Quinteto Fantástico, que recebeu esse nome porque os 5 colocados conseguiram avançar na classificação final de uma maneira nunca vista em nenhum concurso aqui no Amazonas. Depois de conseguir, na Justiça, a correção da prova discursiva, a classificação dos delegados mudou drasticamente. Tomás Vasconcelos passou da posição 395 para 121.
Indra Celane Leal foi da colocação 635 para 113. Laura Câmara estava no lugar 667 e ficou na posição 118. Caio César Nunes estava na posição 897 e passou para 119. E Herbert Lopes, que ficou em 1011, foi para a posição 120. Depois de conseguir a mudança na classificação através de uma liminar no Tribunal de Justiça do Amazonas, o grupo conseguiu também o direito de participar do curso de formação. A partir daí, eles seguiram todos os trâmites, mas na época da denúncia, houve indícios de que também houve algum tipo de irregularidade ainda no curso de formação. Foram essas denúncias que levaram outros candidatos a questionar a entrada deles na polícia e também a influência, já que a portaria que nomeou o Quinteto Fantástico veio do ex-delegado Mário César Nunes. Tomás Vasconcelos ocupou o cargo de secretário de inteligência. Herbert Lopes é irmão do desembargador Flávio Pascarelli, que hoje é presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Laura Câmara é prima do então deputado federal Silas Câmara. Indra Celane Leal e Caio César Nunes tinham ligação direta com o então delegado-geral Mário César Nunes. Indra era funcionária do gabinete e Caio é filho de Mário César. Na época em que as denúncias vieram à tona, Mário César Nunes chegou a explicar por que editou a portaria. Fiz um documento ao governador dizendo que, recomendando que por economia para o Estado, já que os caras fizeram um curso de formação, que eles fossem nomeados. Ponto. Mas havia outras irregularidades nesta nomeação. Somando essa nota da prova discursiva com objetiva e a nota de títulos, eles não alcançariam 75 pontos, que foi a nota do último candidato que foi para o curso de formação. Como eles não tinham essa nota, eu não tinha por que avaliar um pedido para ir para o curso de formação. Eles recorreram ao Tribunal de Justiça e conseguiram entrar no curso de formação que já tinha começado. Mas não se sabe se eles participaram das outras etapas do concurso, como, por exemplo, do teste físico, uma das provas consideradas mais difíceis por todos os candidatos. Quem conhece os 5 candidatos, nós sabemos que no mínimo 3 ali não tem condições alguma de passar uma prova física. Ninguém soube do dia que eles fizeram prova física, do dia que eles fizeram provas médicas, do dia em que eles fizeram provas psicológicas. A partir daí, o governo do estado começou a questionar a presença dos delegados nos quadros da Polícia Civil. Os candidatos foram exonerados em 2012, mas, meses depois, uma liminar os manteve no cargo. O processo tramita desde 2012. Em 3 anos, essa foi a primeira vez que ele foi colocado em pauta. E com o adiamento, as 5 pessoas não aprovadas no concurso e que foram nomeadas continuam recebendo os seus salários. O detalhe é que eles foram chamados para suprir um déficit de delegados. E apenas um deles trabalha em delegacia. O grupo entrou com um novo pedido na Justiça amazonense, questionando a exoneração do governador. A defesa pediu uma revisão no trabalho da comissão que investigou o ingresso deles na Polícia Civil. Esta comissão, que era composta inclusive pelo Procurador-Geral do Estado do Amazonas e demais agentes públicos do Estado do Amazonas, concluiu em vários momentos do relatório que a nomeação não houve em nenhuma hipótese de ilegalidade e que ela se deu em razão de ordens judiciais. Então parece estranho que a mesma comissão que entende que a nomeação foi legal conclua pela cessação. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Amazonas manteve o grupo no cargo depois de adiar esse julgamento várias vezes. Dos 19 desembargadores, apenas 12 votaram. Além de Flávio Pascarelli, impedido de votar, mais 4 integrantes do Pleno se julgaram suspensos. Equivocado ou sem, ou assodado pelo momento, ele resolveu instaurar uma comissão de ética e decretou a demissão de um ato do Executivo que ele tinha nomeado. Não foi o Poder Judiciário que nomeou o delegado, o Poder Judiciário não nomeia. Apesar de a maioria dos desembargadores terem votado a favor
Seguindo a linha de raciocínio do desembargador Chalub, para o Ministério Público, a decisão foi equivocada, uma vez que não houve nenhuma decisão judicial que nomeasse o quinteto de delegados. Nós vamos aguardar o posicionamento da Procuradoria do Estado, que representa o governador, que foi nessa relação processual a autoridade coautora, mas quando o Estado nos manifestar, o Ministério Público evidentemente vai seguir o mesmo entendimento, no sentido de que os impetrantes não têm direito algum a exercer o cargo de delegado de polícia, a não ser prestando concurso público e sendo aprovados, para enfim ser nomeados. O Ministério Público já havia pedido que o processo fosse encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça, que agora manteve a exoneração do Quinteto Fantástico. O último recurso do Superior Tribunal de Justiça foi julgado nesta semana. O relator Herman Benjamin decidiu manter a decisão que foi tomada no decreto de Omar Aziz pela exoneração do Quinteto Fantástico. Agora, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, deve esperar a notificação para que os 5 sejam retirados do cargo. Ainda não se sabe se eles vão entrar com algum outro tipo de recurso e se eles têm direito a alguma outra benesse da Justiça. Mesmo com a exoneração, Herbert Lopes e Tomás Vasconcelos não perdem os salários vitalícios por terem ocupado a vaga de secretário executivo de inteligência. Este é um cargo de confiança independente da nomeação como delegados. E um sargento da Polícia Militar morreu em um acidente de trânsito na tarde de ontem. Segundo informações preliminares, o PM trafegava pela Avenida Santos Dumont quando foi atingido por uma BMW. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. Quem tem os detalhes sobre esse caso é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Esse motorista já foi identificado? Sim, Adriane, ele já foi identificado. Ele é um empresário do ramo de aço e o nome dele é Clóvis de Oliveira Filho. Segundo informações do Detran, ele tem mais de 26 pontos na carteira, esses pontos acumulados, e teve a carteira suspensa desde o dia 9 de agosto de 2017. Ele é suspeito de ter atropelado o sargento Sérgio Ramos por volta das 4 horas da tarde da última quinta-feira. Ele estava trafegando na Avenida Santos Dumont, sentido centro da cidade, Avenida Torquato Tapajós, depois que saiu de um enterro de um colega de farda, identificado como Rivelino Oliveira, que passou mal no dia anterior na tropa de choque. Ele era integrante dessa tropa e, como o Sérgio Ramos era corneteiro da banda da PM, acabou participando ali do culto por conta de ser o corneteiro e fazer as homenagens ao policial que morreu depois de ter esse ataque cardíaco. Quando ele estava voltando no caminho de volta desse enterro, uma BMW, que você vai ver agora na sua tela, minha diretora pode mostrar aí, do Clóvis, passou em alta velocidade e atingiu o Sérgio Ramos. Ele acabou caindo ali próximo à Avenida Santos Dumont e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Agora, depois da morte de Sérgio Ramos, Clóvis foi identificado pela Polícia Civil depois que familiares e amigos prestaram queixa na delegacia. Ele disse que prestará todos os depoimentos, segundo a polícia, foi o que o próprio Clóvis disse, que prestará todos os depoimentos, colaborará com a polícia e disse realmente que o socorro não foi prestado, mas que explicaria tudo isso na presença de um advogado. Clóvis de Oliveira, ele que é empresário do ramo de aço, ele tinha esse carro desde o ano de 2016. Com 26 pontos na carteira, ele não poderia circular pela cidade. De acordo com o Detran, o procedimento correto, Adriane, seria ele, depois que ver com todos esses pontos já, era direto ir lá para o Detran entregar o documento, coisa que a gente sabe que muita gente não faz, mas, lógico, em seguida, realizar o curso de reciclagem e os outros procedimentos legais que o Detran exige para essa carteira ser renovada e, em seguida, voltar a circular.
mas isso não aconteceu. Agora, o Clóvis aí vai responder um processo desse acidente de trânsito. E já o corpo, né, do PM, no caso Sérgio Ramos, o sargento, foi velado no oratório da Polícia Militar, lá no quartel do bairro do Petrópolis, na zona centro-sul da cidade. Uma outra informação importante é que Sérgio Ramos, ele era muito querido, não só pelos colegas, né, de farda, mas também como os colegas de imprensa. Ele sempre foi bastante respeitoso com a gente, nunca teve nenhum problema relacionado aí a compartilhamento, né, de informações que, no caso, eram públicas. Ele nunca teve ali nenhum tipo de desgosto de tratar a imprensa ou qualquer profissional que já falou com ele, realmente uma pessoa que é merecedora de todas as homenagens. Então, eu aqui, conheci o sargento Sérgio Ramos e faço aí as minhas condolências para a família que com certeza deve sofrer agora uma perda muito grande, Adriane Diniz. Com certeza, Daniela, a gente também se solidariza aí com a perda da família. O sargento Sérgio era uma pessoa muito querida de nós, de toda a corporação, de alunos do Colégio Militar. Ele era um corneteiro profissional ali, estava sempre nas solenidades e infelizmente morreu ao voltar do velório, do enterro de um amigo, que ele foi também prestar as últimas homenagens do colega de farda, ele que era do batalhão de choque. E a gente se lamenta muito, né, se solidariza com a família, mas se revolta também com as circunstâncias em que o sargento morreu. Vamos mostrar aqui a carteira de habilitação do Clóvis. O Clóvis, que estava conduzindo a BMW, tinha 26 pontos na carteira. Não deveria mais estar dirigindo, a carteira estava suspensa desde agosto. E agora ele continuou fazendo isso, né? E acabou tirando a vida de uma pessoa. E o pior, foi embora, não prestou socorro nenhum. É revoltante uma situação como essa. Agora, Danilo, isso também serve de alerta para que o Departamento de Trânsito tenha mais rigor a esse tipo de fiscalização, ter esse controle, né? Porque a pessoa fica com a carteira vencida, continua circulando como se nada tivesse acontecido, não tem nenhum impedimento claro, e aí pode acontecer como o Clóvis fez agora, de ter tirado a vida do sargento Sérgio, né? Então é importante ter esse rigor maior, né? Isso mesmo, Adriane. A questão é o seguinte, não houve só esse acidente, né? A gente já registrou aqui várias ocorrências de pessoas atropelando outras, matando no trânsito, pessoas que são proprietárias de carros de luxo, adolescentes irresponsáveis, que a gente sabe que também já teve caso aqui registrado. Enfim, várias situações que, infelizmente, até hoje não tiveram nenhuma solução. Se a gente for contar os casos que foram registrados de acidentes fatais, provocados por pessoas que estavam dirigindo aqui em Manaus, pelo menos 2 não tiveram solução em 2017 e um deles é esse que eu acabei de falar, sobre o adolescente que atingiu uma outra pessoa ali próximo à rotatória ali do bairro do Nova Esperança, próximo à Avenida Pedro Teixeira, ali em sentido quem vai para Ponta Negra. Esse adolescente atingiu um outro homem e até o momento ele não foi responsabilizado por isso, né? Ele era filho de um empresário, estava com um carro de luxo. E para essa situação não acontecer novamente, Adriane, é preciso realmente não só que a gente divulgue essa história, mas também como o poder público e principalmente os órgãos de segurança, como a Polícia Civil, juntamente com o Detran, para poder realmente fazer uma investigação correta. Lógico, ouvir os dois lados da história, mas responsabilizar quem realmente deve ser responsabilizado pela lei. Obrigada, Danilo. E depois do intervalo, a gente tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Hoje encerra o prazo para as inscrições do ProUni. A gente também fala do projeto Justiça Itinerante, que está no bairro Alvorada. É um instante só, não saia daí.